Muito boa tarde, oração, ação, mais um encontro nosso, estudando que estamos a reencarnação. Sejam todos muito bem-vindos. Estudar a vida, estudar a morte, só é possível em profundidade com a reencarnação. Vamos então explorar a profundidade que nos é possível, como um mergulhador da vida, com essa fundamental ferramenta da reencarnação. Esse é o convite de hoje. Imperdível, não é? Vamos conosco, vamos juntos, vamos com os amigos espirituais que são os nossos condutores desse mergulho. Muito bom. Estamos no capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Um fabuloso livro de revelações, de sabedoria, em que os amigos espirituais de grande relevo nos dão respostas fantásticas para perguntas importantíssimas. 1019 perguntas e respostas, as mais importantes. Tenha acesso a um, leia um, estude um, e estará estudando você mesmo no autoconhecimento, estudando a vida no conhecimento, pelas leis de Deus, e se estimulando, se encorajando para a prática do bem, que é o grande caminho para a nossa evolução. Vamos juntos, vamos nessa. Então estamos na questão 399, que é a última questão desse capítulo 7, a reencarnação. Na sequência, começaremos o capítulo 8, Libertação da Alma. Vejam que nome sugestivo, que convite imperdível, não é? Kardec, ao final ainda desse capítulo da reencarnação, capítulo 7, na sequência da questão 399, ele faz um apanhado, um resumo da reencarnação, do papel da reencarnação em nossas vidas. Vamos a ele? Vamos lá, parágrafo a parágrafo do seu estudo, porque ele é muito interessante para resumir tudo que nós vimos até agora. Quando o tempo de permanência no mundo espiritual se esgota, o próprio espírito escolhe as provas pelas quais quer passar, visando acelerar o seu progresso. Ou melhor, o tipo de existência que ele julga ser o mais apropriado para lhe fornecer os meios que precisa para se adiantar. Essas provas estão sempre relacionadas com as faltas que ele deve corrigir. Se triunfar, ele progride; se fracassar, tem que recomeçar. Uma pergunta que emerge como fundamental no estudo da reencarnação é: a reencarnação é imprescindível para a nossa evolução espiritual? Para enfrentar, para trabalhar essa questão, vamos usar uma imagem que os próprios espíritos nos sugerem para entendimento da vida, para entendimento da Terra, para entendimento nosso e dos luminares à nossa volta. Dizem os amigos espirituais que a Terra é um hospital. E a figura é muito interessante, porque todos nós temos alguma espécie de convivência própria ou dos próximos à nossa volta quanto aos tratamentos de saúde. Talvez pudéssemos comparar neste hospital a encarnação à cirurgia. E aí
tornamos a perguntar: a cirurgia, ou seja, a reencarnação, é imprescindível para a cura do paciente? E a resposta, claro, é não. A grande maioria dos casos é enfrentado, é amenizado, é curado com tratamentos medicamentosos, dietas, mudanças de hábito. Não é assim? Mas também há uma enorme quantidade de casos em que apenas remédios, dietas, mudanças de hábitos não são suficientes para uma melhoria significativa do doente. Então, no plano espiritual se evolui, é claro. Pode-se ter evoluções importantes no mundo espiritual? Claro que sim. Essas melhorias significativas no mundo espiritual podem inclusive evitar ou postergar a reencarnação? Claro que sim. Claro que sim. Mas na grande maioria dos casos, a cirurgia, que aqui nós comparamos com a encarnação, é imprescindível. Especialmente porque a maioria de nós não tem a boa vontade, a dedicação necessária no mundo espiritual para se envolver, se comprometer, se dedicar a um programa de serviço, de reparação, de aprendizado suficiente. É mesmo parecido com o paciente que lhe é prescrito uma medicação, um regime, uma mudança no regime alimentar, uma prática, uma disciplina física de exercícios físicos regular, mas o paciente menos disciplinado, menos focado, não consegue seguir o aconselhamento médico, deixando como alternativa a cirurgia. Nós também, pela primitividade, pela imaturidade típica do nosso estágio de desenvolvimento, não conseguimos, grande parte das vezes, nos comprometer com um programa de prestação de serviço, de ajuda, de estudo, que quase sempre para todos nos é oferecido no mundo espiritual. Quando aceitamos, quando aderimos a esse tratamento integralmente, recebemos, propiciamos a nós mesmos uma evolução tão grande que não é preciso a reencarnação. A matéria explicita os nossos problemas e as nossas soluções. O impulso sexual leva a criatura a reconhecer a sua incompletude e a buscar a sua completude. A necessidade de associação para autodefesa, para trabalho, para promoção, para realização de coisas, nos leva à cooperação, à solidariedade, à fraternidade, ferramentas lindíssimas que nos farão um dia alcançar o objetivo supremo da vida, que é o amor. Viva a reencarnação! Não é? Continua Kardec. O espírito desfruta sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que ele escolhe no mundo espiritual as provas da vida em corpo físico. Essa liberdade só pode ser muito diminuída
nos casos de resistência, nos casos de inconsciência, aqueles casos em que a encarnação é compulsória, é obrigatória, é praticamente uma prisão na carne. Entram nesses casos muitas situações de paralisia cerebral, de doenças mentais, neurológicas com grande comprometimento, de deficiências físicas muito limitantes. Mas a maioria dos casos, conforme o grau de amadurecimento é maior, vai gerando uma maior liberdade e, consequentemente, uma maior responsabilidade. Continua Kardec: ao reencarnar, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores. Momentaneamente. Não perde para sempre na sua existência como espírito e não perde para sempre nem mesmo por toda a vida encarnada. É como se um véu as ocultasse essas memórias. Entretanto, às vezes tem uma vaga consciência dessas vidas anteriores, e elas podem até mesmo lhe ser reveladas em algumas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um objetivo útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade, muito menos a vaidade. Vaidade de resto ignorante, porque como o espírito não retrograda, essa é a nossa melhor vida. Por que ter vaidade de vidas que foram piores? Não há sentido. Só a inconsciência pode supor que, se fomos reis, se fomos ricos, se fomos celebridades, nossa vida foi melhor. Só a ignorância mesmo, não é? Continua Kardec: as existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, porque dependem da maneira como a existência atual vai ser vivida, e também da escolha que o espírito fará no mundo espiritual. Então jamais, em tempo algum, nos pode ser revelada a vida futura como um fato. Os sonhos premonitórios, as premonições, as intuições, os indícios que nós temos, muitos de nós temos pontualmente, do que pode acontecer em nossas vidas, não são a revelação de nossas vidas futuras, são possibilidades. E por quê? É parecido com a cena clássica de nós estarmos saindo de casa e a mãe nos aconselhar levar um guarda-chuva, dizendo, anunciando: pode ser que chova. Por que a mãe anuncia isso? Ela está desejando o pior para nós? Claro que não. Ela quer apenas que tenhamos precaução de uma possibilidade e adotemos as medidas necessárias para não sofrer, para não padecer as consequências. É para isso que servem os avisos, as premonições, as intuições do que pode acontecer, para nossa proteção, para nossa precaução. Mas jamais são um destino, um fado
uma revelação do que certamente vai acontecer, uma revelação dos nossos momentos posteriores e muito menos das nossas vidas posteriores. O futuro, quando nos vem como aviso, como sugestão, como estímulo à precaução, como alerta. Continua Kardec: o esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, mesmo ele não se lembrando delas com precisão. O fato de tê-las conhecido no mundo espiritual e o compromisso que assumiu em repará-las guiam o espírito pela intuição que lhe dão o pensamento de resistir o mal. Então, o esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, como muitos pensam. Porque trazemos dentro de nós uma espécie de GPS, uma fonte que permanentemente nos alerta, nos avisa dos erros e dos acertos. Continua Kardec: esse pensamento é a voz da consciência, auxiliada pelos espíritos que nos assistem. Essa assistência só é mantida caso o homem atenda às boas inspirações que os espíritos lhe sugerem. Claro, se o sol nasce para todos, se alguns fecham a janela, a casa vai ficar escura, mas não por ausência de sol, e sim pela má vontade, pela falta de lucidez dele mesmo. Continua Kardec: se o homem não recorda os atos que praticou em suas existências anteriores, pode sempre saber o tipo das faltas pelas quais se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Então, o que ele fez em vidas passadas, quais os principais erros, quais as suas principais quedas, todos nós podemos saber. Basta, continua Kardec, que estudemos a nós mesmos e poderemos julgar o que fomos, não pelo que somos hoje, mas por nossas tendências. Não é? Os fatos e as tendências nossas mesmas e da nossa vida falam muito do que nós fomos em vidas passadas, por serem expiações, e falam mesmo das possibilidades futuras, por serem provações que, bem vividas, nos franquearão imensas possibilidades futuras. Continua Kardec: as dificuldades da vida em corpo físico são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportamos com resignação e sem reclamar. E a palavra resignação é fantástica. O signo que tem no meio, a matriz da palavra, a raiz da palavra, é a mesma que fala dos significados. Resignar é dar novos significados. Não se trata de passividade, mas de conseguir dar novos significados para os fatos da vida, para as situações que nos acometem. Resignação é aprender a ver os fatos da vida com outros olhos, depreender dos fatos o que a vida está querendo nos ensinar, do que a vida está querendo nos curar. Essa compreensão nos dá muito mais resiliência, nos dá muito mais perseverança, nos dá muito mais aceitação. Continua Kardec: a natureza das dificuldades e das provas que sofremos também pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos,
do mesmo modo que aqui na terra julgamos os atos de um culpado pelo castigo que a lei lhe impõe. Ótima comparação, né? E termina Kardec assim: o orgulhoso será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avarento sofrerão com a miséria. O que foi duro para com os outros sofrerá pelo tratamento duro que receberá. O tirano suportará a escravidão. O mau-filho será castigado pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado, e assim por diante. Ressaltando apenas, e isso é fundamental para compreendermos a reencarnação, para compreendermos os fatos que vêm às nossas vidas, a noção de castigo é incompleta. As provas que nós vivemos agora são um alerta, são um chacoalhão. E são essencialmente a vida nos colocando no lugar do outro. Vejam, meus amigos, minhas amigas, o objetivo da vida é o amor, a maneira de expandirmos o nosso afeto rumo a esse amor profundo e universal, segundo Jesus, é fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É a compaixão, é a empatia. Quando nos mostramos pelo orgulho impermeáveis a essa compaixão e a essa empatia, que é basicamente colocarmos-nos no lugar dos outros, a vida nos coloca no lugar dos outros. De forma que o homem orgulhoso pode renascer mulher, o rico explorador pode renascer pobre, e assim por diante. Então a reencarnação é a vida nos colocando em outro ponto de vista, como um pai e uma mãe, cujo filho insiste, o bebezinho insiste em colocar o dedo na tomada, pega esse filho e vira o bebê para um outro lado. E aí sim, ele olhando para aquele outro ângulo, para aquele outro sentido da vida, interessa-se por outras coisas e deixa de se fixar nas suas teimosias, nos seus perigos, nas suas incongruências, nas suas incompletudes. É isso que a reencarnação faz conosco. O esquecimento é uma bênção, já que nós mesmos nos fomos entulhando de lixo espiritual, mágoas, culpas, medos, preconceitos, que nos pesam, que nos desarmonizam, que nos adoentam. E o esquecimento é como a defesa civil quando entra na casa de um acumulador e tira toda essa porcariada que ele acumulou, deixando para ele mesmo, claro, a tarefa de não voltar a acumular mágoas, culpas, medos e preconceitos. Agradeçamos, compreendamos, agradeçamos e aproveitemos a limpeza que a reencarnação faz, a oportunidade de outros pontos de vista que a reencarnação nos dá, e expandamos e cresçamos, amadureçamos para a fraternidade, para a compaixão, para o amor. Muito bom estar com vocês, muito bom fazer esses estudos fundamentais, não é? Simone Magalhães, muito legal ter você aqui com a gente, Emir Cajazeira, Kelly Cristina, Rosa Nepomuceno, André Santos, lembrando dos amigos, façam isso, marquem os amigos, compartilhem essas lives. Esse entendimento é fundamental para todas as dores que nós estamos passando, todos os conflitos nas relações, todas as doenças que estamos atravessando. Compartilhe. É um remédio fantástico
a compreensão da reencarnação. Adelaide Dias. Prazer enorme estar com vocês, que esse compartilhamento do remédio nos sirva e sirva aos outros, porque é dando que se recebe. Façamos isso. Multipliquemos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa confiança de estarmos num hospital onde absolutamente tudo é terapêutico, tudo é remédio, tudo é cirurgia, porque o hospital é o hospital perfeito de Deus. Onde metade da cura sim é nossa, mas desde que aceitemos e nos integremos à proposta terapêutica do hospital. Paz e bem, muita paz e muita luz para cada um de vocês. E amanhã, domingo, às 17h30, estaremos aqui no curso, terminando já o curso, Encontros Essenciais com Jesus. Estamos na ativação do Pai Nosso, essa chave que Jesus deixou em nossas mãos. Venha conosco, esteja conosco, traga os amigos. Amanhã estaremos juntos. Grande abraço e até domingo.